Fala galera, estamos de volta aqui, né? Quer dizer, de volta não, né? Chegamos aqui, o Los Futebolic, para falar um pouco dessa vez sobre Champions League, né? Champions League que acabou recentemente acabou a fase de grupo, né? Então traremos aqui para vocês um vídeo especial que não costumamos fazer, né? Mas vamos fazer hoje, que é a seleção da fase de grupos da Champions League. E para me ajudar com isso, estou trazendo aqui Yuri, meu parceiro, né, Yuri? Manda um alô pro pessoal aí. Hoje não tem alô para ninguém. Hoje é troca de soco valendo. Que essa escolha de seleção sempre dá discussão, sempre dá. E a gente quer saber também da galera. Vocês estão vendo aí o vídeo? Vocês concordam com que seleção? Vocês concordam com quem? Quem é que deveria estar que não estava na de ninguém? Quem é que está, mas não tem condição nenhuma? Escreve aí, manda pra gente. E a gente vai querer saber. A troca de soco é na amizade, viu? Todo mundo já conhece aqui, a galera que mora na Bahia sem perder a amizade, só de quebrado. É isso mesmo, Pedro? Troca de soco, eu tô fora disso aí, viu? Também tô fora. Vim aqui só para dizer o que é que eu acho e tá bom. Discordar de vocês um pouquinho, óbvio, mas sem briga. É, verdade. Talvez até, assim, o pessoal vai ver aí, tem alguns pontos de convergência que a gente vai discutir também, acho que vai ser bem bacana da gente falar. Mas, enfim, né? Vamos trazer o assunto para o debate, porque falaremos da seleção da fase de grupo da Champions League, né? Alguma colocação antes da gente começar, que vocês queiram fazer em relação à competição? Diga aí. Em relação à competição, não. Só essa palhaçada de seu Pedro aí, que ele fala, não, que eu só vou dar minha opinião, não vai ter discussão nenhuma, não. A galera do churrasco aí do Iraque já tá ligada que Mas Ó, os aí caras é, em outros estados etílicos é diferente. Ah, tá. O seu eu é etílico, no caso, né? É Isso. diferente. Bom, o pessoal começa aqui falando de trocar soco, depois o outro fala de Iraque. Quem tá vendo esse vídeo nem tá entendendo o que é que tá acontecendo, né? Mas já sabe que coisa boa não vem por aí, né? Então, vamos lá, vamos começar essa análise. Toda boa seleção, né, meus queridos, começa por um grande goleiro, né? Então, temos aqui os três goleiros que foram escolhidos, tá? É, pela nossa bancada, né? Cada um escolheu o seu, fizemos três seleções diferentes, era inevitável, a gente discorda bastante de alguns pontos, então foi melhor dessa forma. Bom, antes de começar aqui, tem uma explicação que a gente quer trazer, né? A gente adotou, eu acho que todos os três, né, adotaram o seguinte critério: pelo menos 50% dos jogos da competição, porque senão fica um negócio ruim, né? Fica pouca amostragem, né? Então, de 3 jogos para cima, nós colocamos jogadores aí elegíveis, né, para entrar na seleção de cada um. Então, vamos começar pelo goleiro, né? E temos logo uma diferença dos três, porque Peu colocou Mendy, né? Eu coloquei o Neuer e o Yuri colocou o Navas, né? E aí, Peu, você quer começar explicando por que o Mendy? Quer dizer assim, para mim, já lhe digo que foi um dos que me trouxe dúvida, né? Mas explique aí, por favor, por que o Mendy entrou. E não vale dizer que foi só porque ele é melhor que o Kepa, pelo amor de Deus. É. Eu vou discordar de vocês, obviamente, como a imagem está mostrando, mas eu tive essa dúvida também entre os três. Eu pensei nos três. Foram os três que restaram para eu tomar minha decisão. Mas eu escolhi Mendy, eu acho que muito pelo contexto em que ele foi inserido. E aí, não só pelo Kepa, mas pelo momento do Chelsea, o momento defensivo do Chelsea, que vinha complicado, difícil de lidar com as falhas de Kepa, mas também com o Cabadeiro não sendo um goleiro à altura do Chelsea, das competições que o Chelsea enfrenta. Então, acho que a chegada dele teve um impacto muito, muito rápido e muito forte no desempenho defensivo da equipe. E aí você vê, o Chelsea só tomou um gol nas 5 partidas que Mendy disputou, ele só tomou um gol, acho que o Chelsea tomou dois, se eu não me engano, mas ele só tomou um em 5 jogos. Ele teve 15 defesas, sendo que 12 foram dentro da área, ou seja, defesas com um risco e um nível maior, e uma foi da pequena área, inclusive. Ele teve 94% de aproveitamento em defesas, então é um número absurdo. O cara tomou um gol em 16 chutes que foram na sua meta. Isso envolve, obviamente, o sistema defensivo inteiro, mas que, como a gente está lidando com o goleiro, os números de gols tomados tem que entrar
na disputa. E eu acho que essa ele teve foi o goleiro com mais clean sheets também, empatado com Ederson e Marquezine, mas Ederson, por exemplo, teve um grupo muito mais tranquilo do que foi o grupo do Chelsea. E, por exemplo, Ederson realizou em média uma defesa por jogo. Então, foi muito menos exigido do que Mendy foi com os mesmos números de clean sheets. Eu acho que é por isso que ele é a minha escolha, e por mais que eu discorde de vocês, como eu já disse, foram esses três nomes que eu pensei na hora de colocar. Então eu já vou aqui dizendo que Yuri, não se sinta mal, tá? Mas o Navas não ficou entre as minhas possibilidades, né? Eu realmente fiquei em dúvida entre o Mendy e o Neuer. Por que que eu escolhi o Neuer? Assim, eu acho que, primeiro ponto, né? O Bayern não é um time inviolável, né? Dentro da fase de grupos, teve dificuldades contra alguns times pontuais, né? O jogo contra o Salzburg do Neuer é um absurdo, ele bate recorde, inclusive, de defesas realizadas dentro da Champions League. O Neuer tem uma participação muito grande também no momento ofensivo, né? Porque ele tem um acerto muito alto de passe que supera inclusive o Mendy, que foi contratado para isso, né? Ele fez mais defesas dentro da área por jogo, né? O Neuer tem 4,2 defesas dentro da área, né? Sendo que o Mendy tem 2,4 defesas dentro da área, né? Por jogo no caso. E eles se igualam em termos de defesa simples, né, por jogo, que é um 5,4, mas o Neuer levou menos gols, e não só pelo fato de que a defesa do Bayern é bem estruturada, mas porque ele atuou muito bem, né, em algumas partidas contra adversários dos quais não se dizia que o Bayern ia sofrer tanto, né, e acabou tendo o seu controle de profundidade explorado, né, em muitos momentos. A gente até trouxe algumas análises aqui, CSKA, né, a gente trouxe análises de algumas partidas que o Bayern fez e que não foi tão consistente como a temporada passada, mas para mim, o Neuer, desde a temporada passada já, o finalzinho da temporada passada, ele renasce, né, ele teve um momento de baixa aí, e ele renasce e vem atuando como um excelente goleiro que ele é. Então, minha escolha tem a ver com isso. Mas, Yuri, eu estou curioso. Diga aí para mim, por que o Navas? Nessa aí eu tô com o Peu, apesar de dizer que vai ter troca de soco, coisa e tal, mas eu acho que ele tá certo. Minha dúvida foi nesses três exatamente. O Mendy, concordo perfeitamente com tudo que ele falou. O Neuer, concordo perfeitamente com tudo que você falou. Mas o meu critério para selecionar o Navas foi o grupo. Para mim é um grupo mais difícil, é um grupo com peças individuais nos outros times mais capazes de ferir e de agredir. E eu peguei até aqui agora, fiz aqui um recorte do ataque dos grupos, né? O grupo do Bayern, somando os gols próprios, no caso do Atlético, do Salzburg e do Lokomotiv, dá 22 gols feitos por eles. No caso do grupo do Chelsea, que só tem o Sevilha para mim, né? O Krasnodar e o Rennes não existem, tem 18 gols feitos pelos outros times. E já no caso do PSG, para mim o Leipzig é muito bom, tanto que passou deixando o United de fora. E o United também, apesar de não jogar bem, né, os mecanismos que a gente tanto bate aqui, tem peças individuais muito grandes. E, inclusive, foi o melhor ataque do grupo ali, com 15 gols. E a soma dá 33 gols, né, deles. Então, esse foi o meu critério. O Navas também tem média de 3 defesas por jogo, que é uma média de defesas boa. Né? E aí eu acompanho diversos campeonatos quando eu faço a planilhagem aqui dos números, e eu adoto esse número de 3 defesas aí como necessário ali, como um limiar. E aí, nesse contexto de grupo mais difícil, e o PSG jogando muitas dessas partidas esperando os adversários, né? Eu acho que o Navas se comportou bem, e acho que também foi uma adição que o PSG precisava, né? Que já tentava algumas temporadas e achou desde a temporada passada no Navas. Para mim, eu fiquei com ele por causa disso. Boa, então podemos passar nessa parte dos goleiros. Eu acho que cada um teve sua argumentação, né? Aí você vai dizendo que está acompanhando aí o vídeo pelos comentários, né? Já manda para a gente com qual justificativa você se familiarizou mais, né? Qual o goleiro que você escolheria também. Se tiver outro, inclusive, por favor, né? Coloca a sua seleção do campeonato, como o Yuri bem pontuou, antes de ver o vídeo, tá? Não depois, antes de ver o vídeo.
Aí você depois segue aqui com a gente, vê com quem você concorda, com quem você discorda, e aí dá uma criticada lá nos comentários, ou então até elogiado. Acho que é mais difícil, mas fala lá pra gente o que é que vocês acharam. Bom, vamos passar então dos goleiros, né? Porque depois dos goleiros temos aí o zagueiro, né? E aí tivemos uma concordância parcial, né? Temos aí o Romero da Atalanta, que para mim foi muito bem, né? E o Sul, que foi escolhido por Peu, né? Como o zagueiro, o primeiro zagueiro dele, digamos assim, né? E aí, Peu, já que no seu caso você escolheu o Sul, e aí depois a gente vai ver uma outra concordância parcial aqui, mas enfim, justifica para a gente por que o Sul, né? Eu escolhi o Sully, acho que pelos números, mas principalmente pelo impacto que ele tem defendendo a área. E aí é uma questão que você mesmo citou, Zé, para falar de Neuer, dessa dificuldade do Bayern em defender a profundidade, em manter essa profundidade segura. E aí eu peguei um número muito interessante de Schuller, que ele conseguiu causar 7 impedimentos ao adversário na primeira fase, que demonstra que ele tem um entendimento bom nessa movimentação defensiva para entender, ler a jogada e saber a hora certa de se adiantar ou de recuar. Então, acho que isso me chamou muita atenção, principalmente porque é uma das coisas que a gente já citou, que é um dos problemas do Bayern. Então, por isso e na hora que eu vi esse número, eu acho que eu tirei a dúvida, que eu também tinha pensado no mesmo zagueiro que vocês. E aí ele tem uma média de 7 ações defensivas por jogo, que é uma média excelente para zagueiros, e principalmente os números defensivos em cortes. Se eu não me engano, ele tem 2,5 cortes por partida. Ou seja, demonstra também esse entendimento na defesa da área e conseguir proteger bem os espaços mais perigosos, né, que o adversário possa conseguir. Com bola também, ele participa muito do jogo, e aí a gente até já citou em outras lives esse aproveitamento de bolas longas. Ele chega a 71% de aproveitamento, que é uma coisa absurda. São quase 4 bolas longas por jogo. Então, não é que ele tenta uma, duas e acerta essa quantidade. Ele tenta realmente várias bolas por jogo e consegue ter um aproveitamento muito grande, que também tem número de passes, que é quase 93% de passes certos, em média. E aí, obviamente que no seu campo ele tem um número maior, mas no campo do adversário também ele tem um aproveitamento de mais de 80%. Então, você vê que ele consegue lidar bem com situações mesmo desconfortáveis no campo adversário, em que ele precisa arriscar um pouco mais, e cometeu pouquíssimas faltas. Essa é outra coisa que me chamou bastante atenção. Ele cometeu menos de uma falta por jogo. Boa. Yuri, eu vou deixar você começar essa, né? Justifique aí por que o Romero. Se não me engano, aí se você puder pesquisar aí, acho que no jogo contra a Atalanta, contra o Liverpool, que a Atalanta toma 5-0, curiosamente, o Romero não tá, né? Aí, enquanto você olha, eu vou falar, ele tem muitos bons números em diversas interceptações, desarmes, cortes também, é um número muito interessante do Romero nessa primeira fase de Champions, nessa fase de grupos. E eu não queria nem falar do meu, eu queria nessa cornetar Peu mesmo, porque ele escolheu o Sul e tá de sacanagem. Seu Sul ele tem condição nenhuma. Eu acho que o Romero foi muito melhor, mas assim, defendendo o meu critério, que vai ser esse e vai permanecer, vocês vão perceber ao longo da live, eu utilizei um critério, brincadeiras à parte, eu tenho a opinião dele e mostrou números aí, critérios, mas eu tô optando por ver a dificuldade dos grupos, né? E a Atalanta, para mim, com Liverpool e Ajax, teve um grupo mais dificultado ali do que o Bayern lá, com o Atlético de Madrid, Salzburg e Lokomotiv. Então, os números do Cristiano Ronaldo estão muito bem. Na grande derrocada do time, que foi contra o Liverpool, que é um adversário gigante, ele não esteve presente. E é isso, eu acho que tá bem justificado, pelo menos por mim, se Zé quiser tudo, porque ele me copiou ali, pô, se ele quiser aí. Não comece. Justamente por isso que eu pedi para você justificar, porque eu queria ver o que eu tinha de diferente para trazer aqui, né? O Romero, ele não é um zagueiro que estava presente na temporada passada, né? Sendo utilizado frequentemente. Ele se insere dentro de um sistema de 3 zagueiros da Atalanta que é
muito importante a participação dos zagueiros, então não é só um momento defensivo, né? Lembrando, a Atalanta ela tem um sistema de encaixes, isso torna mais difícil também, e é um sistema de encaixe de perseguições longas, né? É muito fácil do zagueiro perder a coordenação da equipe como um todo. Isso complica um pouco as circunstâncias. Ele tem um acerto de passe muito grande, né? Para a posição que ele joga, para a forma que a Atalanta joga, uma precisão de 84,51%, né, de acerto de passe, 2,4 desarmes por jogo, né, 4,8 interceptações por jogo, e aí já mostra que é um zagueiro que se posiciona muito bem. Né? Ele não tem nenhum erro capital que culminou em gols. Né? Isso também é uma estatística que eu busquei aqui em um dos sites, né, que fornece essas informações para a gente. Né? E pelo menos 36 dos passes que ele dá por jogo são precisos. Né? São passes eficazes, digamos assim. E as bolas longas, ele pelo menos 1,8 das bolas longas que ele dá por jogo, ele acerta. Então, assim, é um zagueiro que tem essa capacidade, né? E a Atalanta é um time que normalmente sai jogando, né? Tem saídas curtas ali em muitos momentos das partidas, e ele acaba se saindo muito bem. E o que me chamou a atenção, e que o Yuri falou, é justamente o fato de ter entrado dentro de um grupo complicado, né? Porque, não se enganem, até o Midland, que é um time mais fraco dentro desse contexto do grupo, não é um time tão fraco, né? É um time que tem ali algumas valências interessantes. Eu assisti os jogos do Midland dentro dessa competição e vi que realmente tem ali coisas boas, né? Tem mecanismos interessantes. O jogo contra o Ajax, né? Ele foi muito bem. O jogo também contra o Liverpool, ele não participa, como o Yuri bem falou, né? Então, para mim, é o zagueiro que merece estar, tá? Até para a gente sair um pouco desse mainstream aí de zagueiros que são sempre colocados, né? Eu acho que ele merece mais do que muitos. E quanto ao Pedro é paneleiro, não, é isso, pô. botou aí do Mas bairro. Chule, ninguém fala de Chule. Geralmente é Boateng, Alaba. Assim, geralmente falam mal de Chule, né? Inclusive, eu vejo muita gente falando mal. Mas, assim, realmente não é uma escolha, como o Yuri falou, é o critério que cada um utiliza, né? Eu acho que para ele jogar, para se jogar dentro da Atalanta como zagueiro, eu preciso de um entendimento muito grande e ele está chegando nessa temporada. Então, para mim, isso pesou bastante e o desempenho dele tá bem condizente, né? E bem Só, assim, inclusive. só Diga. pontuando uma coisa a favor de vocês, inclusive. Eu acho até que vocês nem citaram a melhor qualidade dele, que é a condução. Ele conduz muito bem a bola e também é uma coisa que a Atalanta precisa muito dos zagueiros, principalmente aqueles que jogam um pouco mais lateralizados, e ele consegue conduzir a bola muito bem, quebrar pressão, quebrar linhas de marcação, conduzindo e gerando ataques muito perigosos para a Atalanta. Perfeito, perfeito. É uma grande verdade mesmo. E no caso, acabou caindo como uma luva, né, dentro desse sistema, porque a Atalanta precisa, talvez seja uma posição que a Atalanta precise ter bons suplentes, né, e bons jogadores à disposição para poder fazer o seu jogo caminhar. Mas enfim, né, falamos dos zagueiros aqui, cada um deu sua justificativa, então vamos passar, porque vamos ter outra concordância parcial, que aí no caso já mudam os personagens, né? Bom, então a concordância parcial vocês estão vendo, eu e Peu concordamos em relação ao Acerbi, e Yuri trouxe um personagem novo, que talvez vocês não conheçam, né, Yuri? Como é o nome do rapazinho? Elvedi, né? Eu acho que é assim que se pronuncia, não sei também. Você pesquisou isso, Yuri? Peraí. Qualquer coisa chama de Nico, tá ótimo. Nico, é? Tá bom, tá bom. Você quer começar essa, Peu? Posso começar? Comece. Eu vou só explicar mais ou menos qual foi o meu critério geral para a escolha. Eu obviamente vi também essa questão do grupo, mas o meu critério mais importante, vamos dizer assim, é o impacto que cada um tem, não só na fase de grupos, mas também dentro da equipe. Ou seja, a importância que ele tem dentro da equipe. O meu pensamento foi, o meu imaginário foi, se eu tirar essa pessoa da equipe, o que é que acontece? E aí eu fui escolhendo mais ou menos aqueles que eu sentiam que teriam um impacto maior se não estivessem nas suas equipes. E por isso, acho que a Serbi, como todas as outras escolhas, mas ele é um jogador que foi muito importante para a Lazio, e aí, principalmente no contexto que a Lazio vem passando, que não vem jogando bem, não vem estado na sua melhor performance,
Então é importante ter jogadores, como a gente já citou, inclusive em algumas lives, que a Lazio tem sempre jogadores importantes em cada setor. E quando esses jogadores, mesmo que o resto da equipe não vá bem, mas quando esses jogadores específicos vão bem, a Lazio consegue gerar perigo ao adversário e gerar pouco perigo para si próprio. Então eu acho que a Acerbi vai nesse sentido. É um jogador que comete muito poucas faltas também, assim como o Schulli. Eu acho isso muito importante para zagueiro, porque você geralmente defende numa área muito próxima ao seu gol. E quando você comete muitas faltas, você gera muito perigo para o adversário. A gente vê em inúmeras partidas sendo decididas por bola aérea. E aí ele é muito bom, e aí é uma coisa que geralmente zagueiros não são, mas que times que jogam com 3 zagueiros precisam ter, são zagueiros que conseguem duelar bem pelo chão também, não só pelo ar, e conseguem sair da sua zona de conforto, vamos dizer assim, e duelar bem contra atacantes até mais rápidos do que ele. E essa é uma característica de Acerbi. É, Fora que é um jogador que tem muitas ações defensivas por jogo também, são quase 7. E é muito importante no modelo não só defensivo, mas ofensivo também. Ele tem um ótimo número de bolas longas, assim como o Schulli, um pouco abaixo, mas tem muito bem, 66% de aproveitamento, 6,6 bolas longas por jogo. É um número alto de bolas longas por jogo e um aproveitamento muito bom para um número grande de tentativas. E eu achei um número muito interessante dele, é que ele criou 2 grandes chances, mesmo sendo zagueiro, e aí, obviamente, que tem o peso de jogar com 3 zagueiros, ele tem um pouco mais de liberdade, mas ele também gerou 10 passes para finalizações. Então, foram coisas curiosas que eu encontrei, alguns números curiosos, que demonstram a importância dele no sistema defensivo, obviamente, como zagueiro, mas que ele é tão importante no modelo que ele influencia até a questão ofensiva, e isso não nas primeiras construções, mas também mais próximo do gol adversário. Pois dadas as justificativas de Peu, eu vou só complementar porque tinha muita coisa que eu anotei aqui que ele já falou, né? O Acerbi tem uma efetividade de acerto de passe que beira 90%, isso é muito alto, né? Dentro de um sistema onde ele tem que sair bastante, né? Onde ele se arrisca bastante, porque ele precisa jogar. Ele é um dos jogadores que mais passa, né, dentro da competição, então assim, ele tem 340 passos no total, é um número muito expressivo. Ele está no top 20 da competição de jogadores que mais passam, né? Atrás de apenas 3 zagueiros, salvo engano, que tem sistemas que favorecem esse acontecimento, né? No caso dele, nem tanto, porque muitas vezes ele tem que fazer acessos mais longos, né? Mais diretos. E aí que a gente vai para o ponto que me chamou muita atenção, porque o Acerbi, ele tem, dentro da competição, 37 bolas longas eficazes, né, com a precisão de 67,07%. É muito alto, né? E muito provavelmente quase todas são para o Immobile, né, que a gente sabe que como que funciona o sistema da Lazio. Mas é muito interessante de ver isso, e mais ainda que ele também ajuda nesse momento das bolas paradas, e é terminantemente importante. Ele tem 6 finalizações na competição, né, nesses momentos de bola parada. Então isso é algo interessantíssimo para um zagueiro como o Acerbi, sem falar na inteligência tática, porque não é um zagueiro extremamente rápido e ele precisa mapear os espaços e se posicionar de maneira que não torne essa debilidade cinética, né, dele um problema. E ele consegue muitas vezes fazer isso. Tudo bem que o sistema da Lazio ajuda, né, mas assim, é necessário que ele o faça e ele faz, né, em muitos momentos. Então o Acerbi foi minha escolha nesse sentido. Agora, eu quero que você me explique, velho, esse clubismo aí, porque daqui para frente só tem jogador do Mönchengladbach, não é isso? Ou você vai negar? Não, já expliquei meu critério, né? O critério é um grupo difícil e o Borussia verdadeiro, que não precisa falar esse segundo nome aí, é Borussia. O Borussia verdadeiro, ele caiu no grupo não só difícil, mas como ele era das equipes menores, né? Digamos assim, ele talvez brigaria ali com o Shakhtar pela terceira posição, para a maioria das pessoas, porque a gente fez um vídeo aqui que eu botei que ele ia passar. Você cravou. Exatamente. E aí outras coisas também faz parte desse chute. Mas falando um pouquinho sobre o Nico, acho que é o Vedi, mas, enfim. Falando um pouquinho sobre o Nico. Não sei, Nico, vamos de Nico. Ele é um jogador muito interessante, mas assim, o Acerbi foi uma dúvida minha. E eu cheguei a cogitar também o Zumar pela temporada que vem fazendo
num geral, a Champions dele foi boa, mas eu não achei que os números conseguem corroborar para ele estar nessa seleção de primeira fase da Champions. Então eu fiquei nessa dúvida basicamente do Acerbi com o Nico, e eu vou concordar com vocês, assim, acho que todos os números defensivos do Acerbi são melhores do que o do Nico, de verdade. E aí pesou duas coisas para mim. Uma eu já falei aqui, que é esse critério de grupo. Oi? A torcida não. Vamos botar 3 então, né? A torcida pelo Borussia impacta, não pode ter impactado. Mas também o grupo dele foi mais difícil, essa questão que eu já citei aqui, enfrentar Real Madrid, e não só ser mais difícil, e aí já vou justificar nas próximas escolhas do Borussia, ele foi mais difícil e enfrentou times do tamanho do porte de Real Madrid e Inter, mas não só enfrentou, eu acho que o Borussia jogou bem e inclusive melhor, eu acho que só não no último jogo que o Real Madrid venceu, mas nos outros eu acho que se tivesse que ter um vencedor, teria de ser o Borussia, jogou muito bem contra essas equipes grandes. Mas um detalhe do jogador mesmo, né? Que eu acho o Nico mais completo do que o Acerbi, acho que ele preenche mais lacunas do time em termos de, como é que eu posso dizer? Por exemplo, eu acho que ele defende bem pelo chão, defende bem pelo alto, contribui bem também na frente pelo alto, tem uma tranquilidade para sair jogando. Então, ainda que nos quesitos estritamente defensivos, eu acho que o Acerbi está à frente do Nico. Se eu fosse fazer um overall, digamos assim, ali do FIFA, eu botaria o Nico na frente, obviamente, por essas partidas de fase de grupos. Bom, então a gente já percebeu aqui que há uma torcida, né, flagrante pelo Mönchengladbach até o final da competição. Mentira, eu estou brincando. O Nico, como você... Até porque com essa camisa aqui, se eu estiver torcendo pelo Borussia, tá foda. Pois como você apelidou, né, o Nico, estava entre uma das minhas possibilidades, não vou mentir, tá? Na realidade, quando eu levantei os nomes, né, eu fiquei entre, além desses dois, né, que eu coloquei, que foi o Romero e o Acerbi, eu fiquei entre o Thiago Silva, o Hummels e o Elvedi, né, que é o Nico no caso. São três jogadores que o Thiago Silva mais pelo fato de ter conseguido dar um jeito, né, nessa defesa do Chelsea, aí ele entrando no sistema, ele consegue modificar algumas coisas, ainda que ele não tenha no início na Premier League, né, começado tão bem assim, mas na Champions ele fez bons jogos e estava muito complicado ali no Chelsea, né? Mas aí caiu por terra porque para mim o grupo do Chelsea ele não é tão competitivo quanto o dos outros que a gente colocou aqui. O Hummels é um jogador que acaba sendo facilitado nas valências que ele é melhor por conta do jogo do Borussia Dortmund, né? Então ele é um grande passador, ele lança muito bem também, né? E os números dele acabam sendo grandes por conta disso. E o Elvedi ele me agradou por conta desse momento ofensivo, cara, desse momento de construção, assim, são muito bons os números dele. Ele tem uma precisão de acerto de passe muito alta mesmo, mais de 90% de precisão. A gente sabe que o zagueiro troca mais passes mesmo, né, ao longo do jogo e tudo mais, até porque inicia a construção, mas me chamou a atenção esse numerário. E aí, a gente sai da zaga, né, e passamos para lateral, né, direito, e aí nós concordamos. Foi uma concordância aí, porque vou Pula começar que não logo. tem. Não, pula que não tem graça. Aí fica rasgando cedo aqui um pouco. Não, pô, mas vamos concordar que assim, o Quadrado ele pode não ser o melhor lateral direito, né? Se a gente for ticar aqui os laterais direitos que estão competindo, a gente sabe que tem gente com um catálogo, né, melhor que o dele, digamos assim. Mas ele não se pode negar que é sinônimo de eficiência, né? E o Pirlo ganhou um jogador aí pela ala direita, né? Ou até como lateral esquerdo, lateral direito, se ele for utilizar. E ele tem priorizado, né, o Quadrado nessa posição, às vezes até improvisando o Danilo como lateral esquerdo e tudo mais. E é o maior assistente da Premier League, né? Ou da Premier League, não, da Champions League, né? Com 5 assistências. E isso já diz bastante qual a influência dele no jogo, né? Se vocês quiserem falar alguma coisa, também fique à vontade. Eu vou falar que um número interessante que eu acho que eu encontrei e que acho que um pouco da minha surpresa com o que Morata vinha fazendo diminuiu
com esse número, que 3 das 5 assistências que Quadrado deu foram para Morato. Das 5 que ele deu, 3 foram para Morato. Provavelmente em bola aérea. Eu não vi todas as 3, mas provavelmente em bola aérea. E um número que identifica essa eficácia de Quadrado nos cruzamentos é que ele acertou 42% dos cruzamentos que ele tentou. E não é que ele tentou poucos cruzamentos, ele tentava 4,2 cruzamentos por jogo. 42% é uma média quase que impossível, se você for analisar. A média geral que eu acompanho geralmente é em torno de 19 a 30%. Quando passa de 30% já é algo já é algo fora do normal. E ele chegar a 42 é impressionante, realmente. Yuri? Fiquei em dúvida entre Quadrado, Mukiele, que joga ali No Leipzig. pelo Leipzig, e o James também, para mim, fizeram bons, mas eu acho que tem um limite para a gente conseguir contextualizar fora dos números, né? E acho que esses caras não atingiram esse limite. Os números do Quadrado são muito, muito bons. E apesar de achar que é um dos problemas da Juve, né? O Quadrado ser sempre uma solução no meio, na lateral, acho que ele fez uma excelente fase de grupo, vem fazendo, e não teve como deixar ele de fora. Perfeito. Eu vou te falar que assim, eu fiquei em dúvida entre alguns jogadores muito curiosos, né? Porque Yuri falou de dois jogadores que também vieram, né, no momento que eu estava fazendo a coleta de dados. Mas eu vou acrescentar aqui o Mazraoui, né, do Ajax. Muito bom jogador também e acrescenta. Estava na minha lista também. Estava na lista, né? No momento de construção. E o próprio Alexander Arnold, né? Que assim, por mais que não esteja no seu melhor momento, ainda é um jogador que acrescenta bastante e tem números interessantes, né? Interessantes mesmo. Mas vamos passar de lateral direito, né? E agora vamos discutir. Quer dizer, eu acho que também foi um ponto que não teve muita discussão, né? Que foi o Angelinho. Passa. Eu acho que não tem. É porque assim, na realidade, estava até conversando com o Yuri em off. Não tem muitas opções de lateral esquerdo que se destacaram tanto, né? Eu fui fazer uma pesquisa aqui rápida e achei alguns que não me agradaram nem um pouco, né? E aí eu coloquei o Angelinho pelo simples fato de que, dentro da fase de grupo, ele sobressaiu muito nesse momento ofensivo, né? Ele estava sempre atacando ali o espaço, a profundidade, né? O Angelinho acabou a fase de grupo com 3 gols, 3 assistências. É muito alto, né, para um lateral esquerdo, que na verdade estava atuando mais como um ponto do que qualquer outra coisa. Né? Vocês têm uma colocação a fazer? Eu acho que o Guardiola, se ele der uma olhada nesse vídeo, ele vai ficar triste. Ele seguiu mais ou menos o mesmo critério que eu vinha colocando, a importância e o impacto que ele tem dentro da equipe. O Leipzig, as ações ofensivas do Leipzig giram muito em torno dele e do que ele pode gerar para outros jogadores também. Então, acho que não tinha outro jogador para se colocar no lugar dele. E eu acho até que ele foi um dos melhores jogadores da fase de grupos, não só do lateral esquerdo. Perfeito, perfeito. Yuri? Fico pensando aqui, o Renan Lodge na mão do Simeone lá e o Angelinho aí na mão do Nagel. O que ele poderia estar fazendo, né, nessa Champions em termos de construção. Tem muito o que falar, não. Foi disparado, assim. Foi uma das posições, a gente vai ver mais algumas aí, que para mim não teve a menor dúvida. Eu não consegui observar outros. Você quer ver um cara que veio também na hora que eu estava fazendo a coleta de dados? O Cancelo, cara. Cancelo veio também na minha lista. Melhorou, mas vamos dar uma segurada nele. Vamos... Não, porra, peraí, pô. O próprio Danilo. Se não tinha muita. Se tava escasso, Yuri. Véi, passa logo aí, por favor, que tá começando a falar nomes que me incomodam. Eu sabia que ele ia falar isso. Nomes que te incomodam, né? Tem isso, é? Rapaz, então eu vou passar logo aqui, velho. Nomes que me incomodam foi foda. Então vamos para o meio campo, que aí a gente teve mais uma concordância, porque não tinha como deixar de fora. Peraí, porra, você tá bagunçando o vídeo, velho. Não, pô, a galera não quer ver isso. A gente vai ficar rasgando cedo a pouquinho, mas todo mundo sabe que joga pra caralho, é absurdo. Os números são absurdos, não é rapaz. Joga aí de lateral, joga de meio campo. Peraí, pô, mas a galera quer saber, pô. Por exemplo, você pode ter coletado um dado interessante. Se não fez isso, você foi preguiçoso e tá querendo esconder, né, aqui, o que você não fez. É isso.
né? Eu fiz porque eu fiz com todos, né? Todos eu fui Ah, olhar os números. Mas não era entendi. uma coisa que eu queria não, porque é chover no molhado o Kimmich, mas de fato jogou demais nessa fase. E eu continuo achando que ele na lateral ali, o Bayern ganha mais opções, porque ele continua conseguindo jogar por dentro. E os meias ali são melhores do que o Vavá e o outro que eu esqueci. Vavá? É porque aqui no prédio a gente chama Pavar de Vavá. Ah, entendi. Realmente é o nome que fica melhor para ele mesmo. Um destaque interessante para mim do Kimmich é, por mais que a gente saiba da qualidade dele, né? De 204 passes na competição, 115 foram no campo adversário, ou seja, mais da metade, né? Por mais que ele jogue ali na frente da zaga, e 178 foram acertados. Então a taxa é muito baixa de erro, né? É um absurdo esse jogador realmente. 3,3 passes decisivos por jogo, um gol e 3 assistências, né? O Kimmich realmente impressiona com todos os seus números, porque não tem o que falar, como o Yuri disse, né? Pedro, se você quiser acrescentar alguma coisa. Eu acrescentaria a versatilidade dele dentro da própria função que ele exerce, porque ele consegue ser bom defensivamente, que ele tem quase 8 ações defensivas por jogo, e aí principalmente em interceptações e desarmes, e ele tem 10 passes para finalização, então você vê que ele consegue ir bem tanto na entrada da área adversária quanto na entrada da sua própria área. Se você for olhar o heatmap delezinho lá no SofaScore, essa distância entre uma área e outra é praticamente toda percorrida por ele, inclusive jogando até de 10 em alguns momentos, que a gente viu na Champions. E um número que me assustou, inclusive, foram o percentual de bolas longas que ele acerta. São 7 bolas tentadas que ele acerta por jogo, e isso dá 78% de aproveitamento, o que é uma coisa absurda que só fica abaixo de um outro cara que eu coloquei aí, que não deve ser humano, não. Não deve ser humano. Posso fazer uma pergunta rápida? Faça duas. Dig. Sabe qual é a diferença do Kimmich pro Zinchenko? Qual? Diga. A diferença, O Zinchenko não teve o LAN. É, acho que você se emocionou aí, mas tudo bem. Eu acho o Zinchenko muito, muito bom. E ele era muito, muito novo. bom Como também. o Kimmich era lá no começo da carreira. Agora, o que eu acho que o Kimmich assimilou dessas questões táticas e de movimentação em campo com o LAN, eu acho que não está no gibi. E acho que eu não sei se atingiria esse nível, o Zinchenko. Nem mesmo se aceitaria os ensinamentos, que faz parte também do processo de Ó, aprendizado. Mas acho que o Zinchenko tinha muito a crescer e não cresceu. Eu acho mais complicado pela formação dos jogadores, porque Zinchenko foi formado praticamente como um ponta, não foi nem como um lateral ou como um meia, como o Kimmich tem jogado agora. Era mais um jogador de agressivo, de ir para cima, então acho que seria um processo mais longo e mais difícil de conseguir, mesmo com o Lando lá. não sei. Eu sei lá. Eu acho que poderia. Yuri trouxe uma questão boa, mas assim, fica muito na casa do IC, né? Então a gente não tem como saber de maneira alguma. Mas eu gosto bastante do Zinchenko também. Enfim, vamos passar aqui, né, para a próxima, porque temos aí, Yuri vai ficar chateado comigo. Temos aí uma concordância parcial entre os dois, né? O Neuhaus, eu até elogiei o Neuhaus aqui em algumas lives, né, que a gente fez quando discutimos jogos do Borussia. Acho que ele tem muita qualidade, mas eu não poderia deixar de passar o Toni Kroos, porque assim, o absurdo que esse cara fez, por mais que o Real Madrid tenha sido problemático e tudo mais, e ele tem uma função de construção de jogo, né? É assim, fenomenal. 470 passes certos, né? Quer dizer, 470 passes e 442 certos, 4 finalizações no gol, 281 passes no campo adversário, ou seja, mais da metade, né, dos passes são trocados no campo adversário. Uma assistência que ele deu durante a competição, 91,5 passes por partida, né? Então, assim, é muito alto e ele tem uma influência muito grande nesse jogo do Real Madrid. Lembrando que no último jogo ele gastou a bola. O Kroos acabou com o jogo, né, no último, e manteve dentro desses aplicativos de avaliação,
né, que são feitos, e aí não estou nem colocando só o SofaScore, mas todos, médias que beiraram 7 nos jogos em que o Real Madrid foi mal, e no último ele subiu muito, né? Teve uma subida muito alta, sendo ali, estando entre os melhores do jogo, variando de um aplicativo para o outro, mas realmente me impressiona. E aí a gente tem uma estatística aqui que me impressiona, 10,3 bolas longas por partida, 93% de aproveitamento, é muito alto, é absurdo, é sensacional, não tem nem outro adjetivo para poder colocar aqui. O Kroos praticamente acerta tudo que ele faz, né? E além disso ainda tem uma interceptação de 1,5 por jogo, né? E 1,2 finalizações por jogo. São estatísticas muito boas e por mais que ele jogue atrás, ele acaba influenciando demais nesse sistema do Real Madrid. E aí, Yuri, fala que você conhece melhor do que eu. Não, duas dúvidas que eu fiquei. No caso, três, né? Newhouse, De Burrinho, que jogou pouco. E é porque aqui no prédio a gente fala De Burrinho. E Kroos. O Kroos seria chovendo molhado, tá ligado? Peraí. De Burrinho, está de sacanagem. É porque os caras chamam assim, eu gostei, eu me apropriei da palavra. Porra, mas, ó. Se ele fosse burrinho, velho, beleza, tá ligado? Mas ele é um monstro, porra. Vamos seguir, pô. É porque o apelido que os caras deu é divertido, pelo menos. Entendi. Ó, o Newhouse, assim, ele não é mais completo como jogador que o Kroos, né? Assim como eu falei passado. Mas, para mim, a contribuição dele nessa fase de grupo foi mais completa. Ele foi um jogador que ele consegue ajudar na bola aérea, tanto defensiva quanto ofensiva, consegue iniciar a construção, consegue cinturar a área ali, aproveitando rebotes, essas coisas. Ele consegue também fazer os lançamentos. Os números frios do Kroos, principalmente levando em conta essa questão de ser passador, bola investida de bola, são melhores do que o Newhouse, e o Kroos é um melhor jogador nesse sentido do que o Newhouse, mas no sentido do que ele representa ali, né? Porque no grupo eles são do mesmo grupo, mas como eu já falei aqui, eu acho que o Borussia ultrapassou a barreira dele muito mais do que o Real Madrid, inclusive jogou mais do que o Real Madrid em uma das partidas, e no 2-0 que foi a última partida, acho que não jogou melhor, mas muito disso se passa pelo Nico, que eu já falei, pelo Newhouse, e ainda falta mais um que eu vou falar mais pra frente. Acho que ele sintetizou bem. Eu só acrescentaria que, por exemplo, nas questões defensivas, eu vejo o Neuhaus um pouco, acho que nem um pouco, está acima de Kroos, e foi um dos motivos de eu ter colocado aqui, apesar de que vocês vão ver mais para frente que eu não esqueci do alemão também. Ele venceu a maioria dos duelos que ele teve, tanto pelo chão quanto pelo ar. Isso demonstra também uma boa capacidade defensiva. E a questão das bolas longas, como o Yuri citou também, ele tem um aproveitamento muito alto, 71%. E para mim ele é óbvio que Kroos tem o seu impacto gigantesco no Real Madrid também, mas é o Real Madrid, você tem diversas peças de qualidade. Acho que o impacto que Neuhaus tem no Borussia impressiona, e foi para mim, como o Yuri citou, e tem outros jogadores, mas para mim foi talvez a peça até mais importante da equipe na Champions, e dos pontos chaves da classificação. Porra, vocês podem falar o que vocês quiserem, mas De Burrinho não tem condição nenhuma, cara. Sério mesmo, não tem condição nenhuma. Mas beleza, vamos nessa. Deixa eu passar aqui, né? Ah, sim, só para lembrar, um dos motivos também que me fez escolher o Kroos, né? A gente fica aqui dando risada dessas palhaçadas de Yuri, esquece até do que a gente veio aqui para fazer. Mas um dos motivos que me fizeram escolher o Kroos foi o fato de que ele tem uma função de organização ali no meio campo que acaba ficando muito em cima dele em função do que o Casemiro não entrega dentro do time do Real Madrid, né? E que não é a característica dele, obviamente, ele não contribui nesse sentido. Então o Kroos ele acaba iniciando muitas vezes as ações, né, ali pelo lado esquerdo, às vezes até centralizando um pouco mais, e nos momentos difíceis é o cara que desafoga, né? É o cara que desafoga, que joga ali sob zona pressionante e tudo mais. Então esse foi um dos motivos que também contribuíram para a minha escolha. Mas vamos passar, né, que tem muita coisa ainda para a gente poder ver.
Bom, aí a gente chega, meus queridos, numa fase onde, Peu, se você quiser falar sobre o Cruz, a gente já aproveita e você já segue daí. Não, acho que foi. Você já explicou muito bem o porquê da escolha. Eu só acrescentaria que, além dessa participação no início da jogada, até porque Casemiro não participa tanto, ele é um jogador que oferece muitas coberturas ofensivas, ou seja, ele está sempre próximo da jogada para oferecer essa possibilidade, essa linha de passe, e principalmente pelo lado esquerdo, e fazer com que inverta essa bola com velocidade e com eficiência, que é o que a gente já mostrou aqui, que acerta quase todos os lançamentos que tenta. Então, para mim, ele é fundamental no estilo de jogo do Real Madrid e já salvou a pele do Real Madrid em diversos momentos, inclusive nessa temporada. Com certeza. Olha, eu escolhi o Bruno Fernandes porque a diferença que o Manchester United tem jogando com o Bruno Fernandes e sem ele, tudo bem, é o time também que está em certo descompasso por conta do trabalho, né? A gente sabe. Mas a influência que o Bruno Fernandes tem dentro desse time é um absurdo. E ele foi muito bem, né, dentro do contexto da Champions. Né? Eu peguei alguns números aqui do Bruno Fernandes, são 216 passes certos de 292 dados, 9 finalizações no gol, né, em 5 partidas, 170 passes dados no campo adversário, ou seja, mais da metade também, né? Então, é incrível assim o que ele consegue fazer dentro do jogo. São 4 grandes chances criadas, 4 gols e uma assistência. Né? Na verdade, são 6 jogos, sendo que ele iniciou 5 como titular. Né? No sexto, ele entra ao longo da partida. E aí a gente tem que colocar em pauta a dificuldade do grupo, né? Porque mesmo tendo um grupo muito difícil, o Bruno Fernandes consegue explanar todo o seu talento, né? Demonstrar todo o seu talento. E isso vale muito, né, dentro de uma competição como essa. Talvez, Yuri, se o seu querido De Burrinho tivesse jogado mais partidas, a gente pudesse até estar conversando aqui sobre ele, né? Muito embora o grupo favorecesse-o bastante. Né? Mas aí você colocou um rapazinho aí que também joga pouca bola. Não preciso falar de Painé, não, porque Painé é foda. Vou falar pelo posicionamento tático, né, dele em campo, que foi diferente. Eu coloquei ele de meio campo, porque eu creio que as pontas sejam é uma função que ele vem desenvolvendo há muito tempo já, né, esse caminho para o meio, para o playmaker, que a gente já falou muito, inclusive agora jogando já de avançado, né, e de segundo Ou de avançado, falso fazendo 9. aquela flutuação toda ali. Isso, já jogou também de falso 9, então trouxe ele para o meio campo e por acreditar que as pontas são aqueles que tem que trabalhar um pouquinho mais ali, que tem que correr um pouquinho pelo time, e aí, como ele é o melhor jogador que eu botei no time, né, ele vai ter como é que eu posso Privilégio. dizer, esse privilégio dentro do time. Só para citar alguns que eu cheguei a cogitar, né, no meio campo, e aí não tiraria o Neymar, mas deslocaria ele para outro lugar, foi o próprio Bruno Fernandes, mas foi fácil deixar de fora, porque apesar de concordar que ele é um diferencial e que o problema não foi ele, certamente, não conseguiu passar. E o Papo Gomes, que Sim. para mim também jogou muita bola, mas e o Messi também, que fez Claro. alguns jogos muito bons, mas achei que foi irregular, né? A partida assim como o Barcelona. Então, deixei o Neymar no meio. Na verdade, eu liguei meio que o F, né, para essa questão de foi desclassificado ou não e tudo mais, porque para mim era o desempenho individual. Eu tinha até falado isso com o Peu, é um critério meu, né? Dentro do critério que a gente adotou global, tem os critérios nossos, né, que utilizamos para poder fazer as escolhas. No caso do Messi, Yuri, tem ótimos números, excelentes, mas assim, eu tive dificuldade para encaixá-lo ali na última linha de ataque, né? Tive muita dificuldade mesmo para encaixá-lo nesse sentido. Então acabou que eu. O pessoal vai ver aí, né? Então vamos passar para poder explicar melhor. E aí a gente tem aqui um momento onde a competição, não é nem competição, né? A brincadeira aqui, a estafeta, né? A gincana da gente, ela se divide, né? Há uma bifurcação, porque escolhemos, obviamente, sistemas diferentes, né? Não só de estrutura, mas também em termos de função, e cada um vai explicar o seu quando chegar mais para frente, tá? Mas, enfim, no caso, eu coloquei meio campo atacante porque Peu colocou o Neymar como meia,
né, mais avançado ali, encostando nos dois homens de frente, né? Eu coloquei, na realidade, o Plea como um ponta, né? Porque eu precisava colocar o Plea de qualquer jeito dentro da minha seleção. E ele já jogou como ponta direita, então me aproveitei disso, aproveitei dessa memória tática do Plea, e ele vai me ajudar nesse momento. E o Yuri colocou como ponta direita ali, né? Ou meia direita, o Mbappé, né? Então, vou começar a minha explicação dizendo o seguinte: o Plea é simplesmente quem tem mais participações diretas para gol, né, dentro da competição. Né? É um jogador que esteve num contexto completamente complicado, porque era o grupo mais forte. Né? Ele tem aqui 8 participações diretas em gol, sendo que 5 foram de gols e 3 de assistência. E 45%, 45,45% de taxa de conversão, que é muito alto. E lembrando que poucas chances aconteciam para o Borussia, né? O Borussia joga em transição, então nem sempre tinha muito volume nesse momento. E acabou que o Plea fez muitos gols e levou a equipe, né, até a classificação, e foi de extrema importância dentro desse contexto. Não consegui, de maneira alguma, tirá-lo da minha seleção. Mas aí, Pio, você quer falar um pouco do Neymar também, ou você vai com o Yuri, que não tem o que falar de Payet, porque, cara, é realmente embaçado, né? Eu vou falar explicando a minha motivação tática do meio de campo, principalmente. Que foram jogadores que, por exemplo, para mim eu não podia deixar Kroos de fora, não podia, ele tinha que estar na minha seleção, mas eu também não podia nem tirar Kimmich, nem tirar Neuhaus. E como eu sou um apreciador da cultura futebolística sul-americana, eu utilizei esse meio-campo meio que em Lausanne, com Neymar de enganche, como os argentinos gostam de citar, né? E aí, Kimmich, Neuhaus e Kroos, eles se decidem lá. Quem gosta mais de jogar pelo meio, eu acho que eu sei menos de futebol que eles, então eu acho que é melhor eles se decidirem. E aí, Neymar entraria como 10, da mesma forma que foi na formação de Yuri. E eu acho que ele tem, como o Yuri falou, ele tem se transformado nesse 10, e eu acho que era um caminho natural para ele pela tamanha criatividade que ele tem. Um cara com a genialidade, com a criatividade que ele tem, não pode ficar preso a um lugar ou a outro. Ele tem que estar onde ele quiser estar no campo e fazer as coisas que ele sabe. E ele tem sido cada vez mais esse cara que não só faz muitos gols, como ele continua fazendo, mas que dá muitas assistências, que participa muito do momento ofensivo nessa entrelinha, mesmo quando jogava na esquerda, partia muito da esquerda para dentro. Então, acho que não é uma improvisação, ele está aí, e não tinha como deixar ele de fora da seleção. Perfeito, perfeito. Então vamos passar, né? Porque tem muito mais coisa a ser explicada. Aí, meus amigos, a gente tem um outro momento e eu vou me explicar logo aqui porque eu fiz E Yuri não falou de Mbappé, não, falou? Falou, Yuri? Faltou Eu Yuri falar. vou falar. Eu Diga aí. vou. eu- Não, vai jogar aberto ali, fazendo o que ele sabe fazer de melhor, correr, pô. O, o- os dois pontas tem que se dedicar e painel ali no meio só orquestrando. O Mbappé fez para mim excelente primeira parte aí de como ele vem fazendo há algum tempo já, né? E é extremamente novo. É uma realidade. Não, é o filho ali, pô. Se Neymar é o pai Ney, o Mbappé ali. Não posso nem dizer que é som, porque som é outro, né? Bom Mas pra enfim, caramba. tá na ponta direita ali, tá bem entregue, todo mundo conhece o Mbappé. E tudo isso toda essa montagem que a gente está fazendo por uma coisa que Zé já falou e que vai ter na minha seleção também, que é o Plea. Eu não consegui, tive que arrumar um lugar para ele, porque ele jogou muito bem essa primeira fase, e organizei com base nisso. Boa. Então vamos passar aqui e eu já vou me explicar. Diferentemente dos meus companheiros, eu coloquei o Neymar na ponta esquerda, mas eu vou explicar isso quando a gente estiver com o campinho, né? Porque é como o Peu bem falou. Muitas vezes posições elas são só o espaço em que se inicia, né? E o decurso do tempo e do jogo, ele vai mostrando que o jogador está em outra situação, em outra circunstância. Ele tem liberdade para transitar dentro do campo. E aí essa associação com o Angelinho, né, vai ser muito proveitosa dentro desse contexto. Já eu coloquei pensando nisso.
Eu ia colocar um asterisco no Immobile, né? Justamente porque a gente adotou sistemas diferentes e você trouxe a ideia de dois atacantes, né? Mais uma vez, aí abraçando uma ideia bem latino-americana, inclusive, né? Que é essa questão dos dois atacantes, é bem sul-americana mesmo. E tá voltando, né? Tá voltando a se consolidar por aqui, e ainda bem. Explica um pouquinho do Immobile aí. Acho que Immobile é o principal ponto que demonstra o meu critério, é a importância que o cara tem dentro da sua equipe. E aí ele é fundamental no jogo da Lazio. Acho que sem ele, a Lazio, primeiramente, nem estaria aqui na Champions. E segundo, que não passaria provavelmente não passaria para a fase final. E aí ele tem bons números, tem 5 gols e uma assistência, ou seja, 6 participações de gols em 6 jogos, se não me engano. Tem um passe decisivo por jogo, ou seja, por mais que ele seja esse jogador mais de finalização e de ganhar a bola no alto para que outros jogadores ao seu lado consigam pegar essa segunda bola, ele também gera jogo para os seus companheiros, gera finalizações para os seus companheiros, e ele tem uma taxa de conversão das finalizações dele em gol que beira o absurdo também. Ele acerta mais de 50% das suas finalizações em gol. Acertar, no caso, ele faz o gol em mais de 50% das suas finalizações. E acho que de todos os atacantes que eu vi, ninguém chega a 50%. Nem o outro atacante que eu vou citar aqui, geralmente quando se fala em eficiência ou eficácia, já se coloca ele, mas Immobile ganha até dele nesse sentido. E eu acho que, para mim, é isso, é a importância que ele tem dentro da Lazio, e aí ele fez 45% dos gols da Lazio na competição, então você vê que o impacto dele é gigantesco dentro da equipe, e por isso que eu escolhi ele. Yuri, fale um pouco sobre o Plea. Não, acho que você já falou tudo. E aí na minha escalação eu botei ele na ponta esquerda pelo que eu falei. Os pontos vai ter que correr um pouco mais para Painei jogar no privilégio ali. E acho que o Plea, por ser, né, até no. Já foi assim, né? Acho que por uma opção do Marcos Churran agora inverteu-se um pouquinho. O Marcos está jogando mais aberto e o Plea mais na frente mesmo. Mas também na centroavância ali, quem eu botei que vai aparecer daqui a pouco aí, é difícil tirar ele dali. Eu acho que é mais fácil o Plea assumir essa, pela primeira fase que fez fantástica, assumir essa responsabilidade ali na ponta esquerda. Boa, boa. Então passamos aí mais um ponto e vamos para o próximo jogador, que eu acho que o pessoal já sabe quem é, né? Acho que não tem muito suspense, não. E é esse rapazinho bonito aí que tá aparecendo. Porra, velho. Não, sério. Essa foto você escolheu a dedo, não é possível. Tá horrível, velho. Peraí, porra. Você tá. Véi, é sério. Olha essa foto, tá muito horrível. Não é nem que eu acho que eu sou bonito, é porque essa foto desse rapaz ele não tem condição nenhuma. Deixa aí nos comentários o que é que vocês acham. Se é open bar de beleza mesmo do Haaland ou se o Haalandinho tá de brincadeira, tá precisando comprar uma cara nova no Mercado Livre aí, porque tá complicado. Mas enfim, depois dessas palavras de Yuri aí, Will, fala um pouquinho sobre Haaland, né? Acho que, como nós três colocamos, qualquer um de nós que falar sobre aqui tá ótimo. De novo, o mesmo critério, basicamente. É o cara que faz metade dos gols da sua equipe na competição não tem como ficar de fora, principalmente na função de centroavante, tem como principal objetivo marcar gols. Ele talvez hoje, o maior nome do mundo, como se lembra, em gols. Pode não ser o melhor jogador ou a melhor carreira, mas quando você fala em gol hoje, todo mundo já pensa logo nele. Então, não tem como você não escolher ele. E apesar de ser esse jogador goleador, ele também, e também apesar de tocar pouco na bola, que ele é um dos centroavantes que menos toca na bola, se não me engano, na Champions League, tem só 30 toques por jogo, é, ele participa com passes para finalização também, ele tem 6 passes dentro da competição, ou seja, um por jogo também. Então é um cara que, apesar de ser esse finalizador nato, esse rompedor, que está sempre atacando a linha defensiva adversária, mas ele consegue gerar finalização para seus companheiros também, e isso é muito importante. Sim, com certeza. Rompedor é foda. Se bata assistir esse vídeo aí, vai ser difícil. Rompedor de linhas. E ele tá muito engraçado, velho. Não tem condição, não. Bom, além disso, Peu, ele ainda dribla, né? Tem 6 dribles aí na competição inteira, então participa pouco com a bola, né? Digamos assim, mas quando ele participa, ele é fatal. E sem a bola, ele participa bastante também, né? Porque há uma movimentação do Haaland em muitos momentos da partida. O próprio Marquinhos, em entrevista para o Desimpedido, salvo engano, ele menciona a dificuldade, né, de marcar o Haaland.
E isso pô, você está sendo chancelado ali pelo Marquinhos, né? O Marquinhos está dizendo que é difícil de marcar, realmente deve ser complicado. Mas, enfim, o Haaland, que é da geração, né, norueguesa aí, que é a nova queridinha dos haters, né? Só para pontuar uma coisa que vocês não falaram, Diga. essa importância toda do Haaland, dentro de uma equipe que para mim é bastante qualificada, mas tem muitos jovens, fica explicitada quando ele está fora, não só do jogo, mas quando ele sai do jogo, né? Quando ele tira, o Lucien Favre não está mais, mas em algumas partidas, inclusive de Champions League, ele retira, assim que ele tira o Haaland, o que você vê em campo, a dificuldade de. E é exatamente a dificuldade de finalização. As mecânicas continuam existindo, você continua vendo a equipe produzindo, mas o quanto ele é importante nesse momento de finalizar em gol, fica explicitado nesse sentido e tornou aí fácil escolher o Haaland. Então, além dos números, assistindo o jogo você vê claramente a diferença que ele faz, apesar de ser FF, né? Que? FF é fraco de feição, pô, porque não tem condição, não. Fraco de feição, o famoso caralítico, não é isso? Disse que ele é bom, ele é tão bom que chamam ele lá de centroavante Adélio Bispo, Peraí, que pô. é bom no facão, pô. Peraí, rapaz. Esse é o nosso Ale Oliveira. Rapaz, isso aqui, ainda bem que não está sendo monetizado para vocês que estão assistindo, porque se tivesse ia cair agora, né? Você sabe que ia baixar uma medida provisória, né? Lá de cima, né? O Capita ia mandar uma medida provisória para cá, que é fechando o canal. Você sabe que isso ia acontecer, né? Mas enfim, só para a gente finalizar, o Haaland tem 17 finalizações, sendo que 11 são no gol, né? Uma taxa de conversão menor que a do Immobile do Play A, mas ainda assim uma taxa de conversão muito boa, de 35,29%, né? E isso acaba ilustrando aí a importância dele na equipe, né? Então, fechada aqui a equipe, meus queridos, vamos passar aqui para o comando, né? Porque tivemos uma concordância parcial e eu não é que eu discordei, eu acho que vocês também ficou em segundo ali para vocês, eu tenho quase certeza, porque o Marcos Rose fez um trabalho absurdo, né? Acho que ninguém diria, talvez só Yuri, que o Borussia Mönchengladbach passaria daquele grupo, né? E fez apresentações espetaculares, obviamente que pela profundidade do elenco, que não é tão grande, né? Teve que abrir mão da Bundesliga, e não à toa está na posição que está, né, na competição alemã. Mas o trabalho do Marcos Rose impressiona, né? Impressiona porque é uma transição muito bem executada, né? Com o Churran, com o Plea, né? O próprio Neuhaus, que a gente mencionou aqui. Então, assim, tem jogadores interessantes, jogadores jovens, e para que jogadores jovens compreendam o que você está tentando passar é muito difícil. E aí eu acho que é um ponto de semelhança entre os dois treinadores aí, né? Porque ambos lidam com projetos que seguem dessa forma. Né? E aí, se vocês quiserem falar do Nagelsmann, fiquem à vontade. Eu também sou um adorador do Nagelsmann e colocaria ele, sem dúvidas, foram os dois que vieram na minha cabeça na hora que a gente pensou nessa eleição para técnico, né, da seleção da fase de grupo da Champions. A minha escolha foi, de novo, baseado no critério de importância e de impacto que ele tem na equipe. Para mim, ele é um dos treinadores com maior versatilidade de tática e estratégica no mundo hoje. Ele consegue adaptar, como eu já falei em outras lives, a equipe em diferentes jogos e dentro desse próprio jogo ele consegue, dentro desse próprio jogo, ele consegue realizar algumas modificações que impactam nos rumos da partida e ele consegue ter essa leitura muito boa. Ele teve um grupo muito difícil, como a gente já citou aqui, com dois times maiores e com um hype gigantesco neles, e ele conseguiu classificar. E também porque é um trabalho que já vem gerando frutos há algum tempo, né? Não é uma surpresa. Ele já chegou em fases finais de Champions, como no ano passado, na temporada passada, então acho que é por isso que eu escolhi. Yuri? Véi, porra,
Os dois são muito bons, como você falou bem, mas só um contratou Lázaro. Não, e aí já cai um pouco. Peraí, pô, não tem cabimento, não. E sabe o que é o pior? É que teve algum jogo desses da Champions que eu vi. Peraí, pô. A gente se esforça aqui, pô, pra achar um justificativo pra tudo. O cara veio que faz que o Borussia contratou Lázaro. Aí está de brincadeira, pô. Mas sabe o que é o pior? Eu assisti um jogo da Champions League que o Lázaro jogou e ele tava jogando bem. Tá vendo você? Então, ponto para o Mark Rose. Só que o Nagelsmann é muito bom, velho. Assistir o Leipzig jogar foi perfeito. É uma coisa surreal, assim, do entendimento tático que ele consegue passar, da variação tática dentro de jogo, de um jogo para o outro. Se você vai tentar jogar de forma reativa, se você vai tentar propor o jogo, se você vai tentar jogar com base na pressão, tudo isso é visto, é visível no trabalho do Nagelsmann. E não é de hoje, não, desde o Hoffenheim. Mas aí é falha nossa. O cara tá de ponta cabeça ali, é falha nossa. Daí. Desgraça. Ó, ainda tá dando lá ela uma porra aí. Pera aí, porra. Qual foi? E agora ele tá travado. Qual foi, Pio? Aí é falha nossa total. Olha, se alguém chegou nesse ponto aqui do vídeo, bota aí, escreve aí, por favor, hashtag falha nossa. É até um bom, um bom motivo, Zé, pra gente ver se a galera chega até aqui. Até 1h06 aqui de vídeo. Quem acompanhou essa pataquada aí, pode botar hashtag falha nossa aí. Mas é isso, o Nagelsmann é muito bom e o Leipzig é muito bom. Meus queridos, então, com essa queda de Peu, né, chegamos também ao fim do programa. Depois eu vou tirar satisfações com ele, saber o que foi que aconteceu, se ele quebrou o celular, se a internet caiu, se ele não pagou a internet também, que pode acontecer. Mas essas coisas acontecem, né? E foi divertido. Eu acabei rachando o bico aqui com o Yuri, né? Então, serviu para alguma coisa, afinal. Mas, de qualquer sorte, vocês viram as seleções de todos. Encerramos o vídeo, ficamos felizes com a participação de todos e com a audiência de quem nos assistiu até aqui. E pedimos a vocês, encarecidamente, né, que coloquem aqui nos comentários qual a seleção, né, de vocês. E aí, podem usar os critérios da gente, né? De repente, só quem fez 3 jogos, ou não também, quem fez um jogo e vocês gostaram bastante. Se quiser botar o de burrinho, como o Yuri falou aí, né? Fica à vontade, não tem problema nenhum, né? Independente de grupo, de qualquer coisa. Então, meus amigos, um abraço a todos, né? E até a próxima.